Eu quero convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Segundo livro de Reis, capítulo de número 20. Nós estaremos meditando em cima dessa porção. Do versículo 1 em diante. Segundo livro de Reis 20. Do versículo 1 ao versículo 11. Todos acharam? Esse é um texto muito conhecido, de uma oração feita e de uma resposta divina. Você crê que Deus vai responder suas orações? Você crê que Deus vai responder suas orações? Aqui, Deus estará respondendo não apenas uma oração de uma pessoa, mas eu quero crer que tanto o rei Ezequias quanto o profeta oraram a Deus. Guarde isso no seu coração. Nenhuma oração nossa é em vão. Nada é em vão. Nada é em vão. Hoje o assunto que eu quero falar com vocês são os privilégios dos servos de Deus. Esse é o título da minha mensagem. Os privilégios de sermos servos de Deus. Tem vezes que nós pensamos assim: orar a Deus, todo mundo ora. Será que todo mundo ora mesmo? Deus ouve quem o busca de todo o coração, isso eu não tenho dúvida. Mas tem horas que a nossa oração é mais uma reza, é mais uma oração decoreba. Sabe, cumprir tabela. Será que chegou no céu? Tem vezes que uma simples oração pode ser a diferença entre a vida e a morte. O milagre e a ausência do milagre. Olha que interessante. Muitas vezes, o dia a dia cristão, a gente leva no automático. Fazer a obra, tocar, pregar, ensinar, levar a palavra de Deus, a gente leva no automático. Todo mundo faz. Será que a gente dá o valor ao que isso de fato representa? Vir a uma igreja, ouvir uma palavra. Será que a gente está fazendo isso no automático? Ou nós vemos essas pequenas coisas como grandes privilégios? Grandes privilégios. Ouvir a voz de Deus, receber uma palavra no coração e falar assim: sim, Senhor, o Senhor falou comigo, eu vou fazer. Meu irmão, isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Cantar hinos a Deus, todos cantam, qualquer cultura canta, mas cantar de todo o coração. Será que a gente dá valor a essas pequenas coisas? E é por isso que eu quero hoje trabalhar sobre esse título: os privilégios de sermos servos de Deus. Os privilégios, isso é algo inenarrável, é algo maior do que você imagina. Não leve no automático, porque tem muita gente que serve a Deus. Faça disso uma verdade poderosa na sua vida. Faça disso algo muito especial. E hoje o que eu tenho para falar para vocês, irmãos, é algo assim bem interessante, porque essa palavra hoje que eu vou trazer a vocês, baseada na vida do rei Ezequias e do profeta Isaías, vai ser destinada de fato aos servos de Deus fiéis. Talvez você diga assim: pastor, eu sou um servo capenga, pastor, ou eu ainda nem sou servo de Deus. Então, você não vai entender direito isso que eu vou falar hoje. Vai ser difícil entender. No entanto,
eu quero te dizer, essa mensagem vai ser muito útil para você. Porque é isso que vai te aguardar daqui para diante. Amém, meus irmãos? O que Deus tem para você e o que Deus espera de você, é muita coisa. É muita coisa grandiosa, maravilhosa. Mas se você é um servo fiel, você vai entender, vai degustar, você vai buscar diante de Deus falando, Senhor, ajuda-me, Senhor, a cada dia te servir da melhor forma, te adorar da melhor forma, te amar da melhor forma. Me ajuda aqui nessa área porque eu não estou tão bem. Então você que é um servo fiel, vai compreender como realmente é importante sermos lembrados de que há privilégios maravilhosos de sermos servos de Deus. Posso ouvir glórias a Deus? Agora, você que ainda não é servo de Deus, você que ainda está distante, você que fica protelando, né, a sua decisão, eu quero te dizer que essa mensagem ela vai servir como um alerta do que Deus tem reservado para você, do que Deus tem e deseja para você, do que te aguarda. Porque, irmãos, agora outra coisa aqui dentro dessa introdução ainda. O mérito não é seu, o mérito não é meu, amém? Guarde isso, hein? O mérito não é nosso. Não se sinta melhor por ser servo de Deus. Como se você fosse a pessoa mais ilustre do planeta. O mérito não é seu. O mérito é de Deus de ter transformado a sua vida. Isso é muito importante você saber. Porque muitas vezes tem servos de Deus muito orgulhoso. Eles olham, eu não sou que nem esses pecadores, esses malditos, esses gadarenos. Irmão, para de ser bobo. Isso é bobeira. Isso é jactância, orgulho. Se não fosse a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não estaria aqui. Amém, irmãos? Foi Deus quem te atraiu, filho. Foi Deus quem abriu os teus olhos, filho. A gente só consente, a gente só se rende. A gente só diz, sim, Senhor, eu quero isso mesmo. Eu quero isso. E tenha misericórdia da minha vida. Então o mérito não é teu. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque tem muito servo de Deus que é muito vaidoso. Oh, meu Deus, como é difícil lidar com crente vaidoso. Em que Deus cura ele ou ela, e ela diz assim, está vendo? Eu orei. Eu orei. Se você orar que nem eu oro, você é curado. Para de ser bobo. A cura não depende da tua oração. Ou você tem poder? A cura depende de Deus, irmãos. Porque muita gente vai orar e não vai ser curado porque Deus não quis. E aqui a tese para isso, para você entender essa verdade, é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Os dois foram os líderes das escolas dos profetas. Ele morre doente. Ele fica doente com uma doença mortal que o Senhor o recolhe. Então doenças acontecem em servo de Deus. Amém, igreja? Esqueça esses bobinhos aí que fica falando tanta besteira, que fica impondo uma coisa que a Bíblia... Irmão, Deus é um Deus de milagre, mas o milagre não depende de você. O milagre depende de Deus, amém? O que nós precisamos fazer é orar, é buscar, é crer e esperar até que a vontade dele se cumpra, amém? Lembram de Jesus no Getsemane? Que não seja a minha vontade, mas seja a tua. O verdadeiro Filho de Deus aguarda o milagre, mas ele descansa em Deus. Deus fazendo o milagre ou Deus não fazendo o milagre, porque mais importante do que o milagre é Deus. É Deus na vida do servo. Pastor, o senhor já foi curado? Já fui curado, já vi irmãos sendo curado. As orações, eu tenho centenas de orações respondidas e é assim que eu quero viver. Mas eu não sou alguém que determina algo para Deus. Ele faz como Ele quer, porque Ele é soberano sobre a terra, sobre os céus. Então, cuidado com essa questão. O mérito não é seu, o mérito não é meu. Deus pode curar um Naamã, que é um general leproso. Deus pode curar uma Raabe, que era uma prostituta, uma Maria Madalena, livrá-la da vida pregressa. E a virtude não é dela, não é dele. Então não fique sendo jactancioso, se sentindo melhor, porque Deus fez, Deus abriu porta, e aí, para com isso. Dá glória a Deus. Se a gente tem que se gloriar, temos que gloriar é no Senhor. É Ele que faz. Os grandes servos de Deus não são vaidosos.
Os grandes servos de Deus se humilham quando são atingidos por um milagre, glorificam a Deus e dão testemunho. Deus operou na minha vida. Hoje a gente vai estar estudando a vida do rei e do profeta, que foram alvos de grandes milagres e eles não eram jactanciosos. Mas e aí, pastor, o que a gente faz como servos fiéis? Como servos fiéis, você há de ouvir comigo que um servo fiel, ele ora, ele busca, ele clama e ele se alegra quando vê o que? O agir de Deus. Mas quando o agir de Deus atinge o outro, ele não toma a glória para si. Por quê? Porque ele está orando e ele vê o agir de Deus, ele dá glórias a Deus. Por quê? Porque ele olha tudo isso e quando ele se sente um instrumento de Deus, e você há de convir comigo, que para Deus fazer um milagre na vida de um pecador, basta Deus querer. Amém, irmãos? Mas quando Deus quer usar um servo dele, esse servo se dispõe nas mãos de Deus. E quando esse servo se dispõe e Deus o usa, você há de convir comigo que é muito gostoso ser usado por Deus. É muito maravilhoso, é muito regado de significado. Mas o que o vaso pode dizer, senão, Senhor, Tu és o oleiro e eu sou o vaso, faça comigo como o Senhor desejar. Amém? Então você há de convir comigo que ser fiel a Deus é um privilégio, mesmo quando Ele te usa, porque a glória é para Ele. Então eu quero ler esse texto com vocês de Ezequiel, ou melhor, do rei Ezequias, que está em 2º livro de Reis, capítulo de número 20, para a gente refletir hoje e mergulhar nessa porção. Essa é uma passagem maravilhosa. Todos acharam? Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplasto de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é esse: você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Posso ouvir glórias a Deus? Repita assim agora comigo em oração, pedindo para que Deus fale conosco. Senhor, fala ao meu coração e ensina-me os verdadeiros privilégios de ser um servo teu. Em nome de Jesus, amém. Esse texto é maravilhoso. Eu venho falando sobre os profetas. E aqui a gente está diante de um homem que é um grande profeta, que é o profeta Isaías, e de um rei de Israel, que é um grande rei de Israel, que é o rei Ezequias.
Ele fica doente, que nem eu e você ficamos. Mas ele era alguém muito especial. A palavra do Senhor vai mostrar aqui no livro ainda de Reis, que o rei Ezequias, ele foi tão especial para Deus, ele confiava tanto em Deus, que Deus via ele e as obras dele de uma forma muito especial. Ezequias tinha feito o que ninguém tinha feito até então. Guarde essa frase. Ele fez o que ninguém fez. Ele fez o que ninguém tinha feito. Para Deus e para o povo de Deus. Para Deus e para a obra de Deus. Ele fez o que ninguém tinha feito. Isso me faz lembrar de Abraão. Abraão começa uma obra que ninguém tinha feito. Todos os filhos de Deus que amam demais a Deus e amam a obra de Deus, fazem coisas notáveis. Fazem coisas que ninguém faz. Noé fez uma obra que ninguém tinha feito até então. Davi fez algo para Deus, compôs hinos, fez proezas que ninguém fez. O profeta Elias e o profeta Eliseu realizaram obras que ninguém realizou. Mas agora a gente está falando de um rei. Poderoso, rico, próspero. Mas poderia ser uma pessoa simples. Poderia ser uma pessoa como Ana, a mãe do profeta Samuel. Ela era uma pessoa que fez uma oração como nunca ninguém tinha orado. Porque ela era estéril e ela disse: Senhor, se o Senhor abrir o meu ventre, eu vou dedicar essa criança, que vai ser talvez a única, para sempre, para a tua casa, para a tua obra, para o teu reino. Aleluia. Ô meu irmão, que oração é essa? Uma mulher, você sabe, irmão, as irmãs vai chegando ali 25 anos, já começa a tremer. 30 anos já começa a ter crises sistêmicas. 35, pronto, vive infartando. Para casar, porque não vai dar mais tempo de ter bebê. Deus vai te prover o melhor para a sua vida. Amém, minha irmã? Creia nisso. O homem já é mais tranquilo sobre isso. 30 para ele não muda nada. 40 também não muda. 50 já começa, né? Já falou, opa, já está na hora. Senão eu vou virar vovô, não vou ser pai. Né? Mas muda. Agora pensa numa mulher que é humilhada, como era Ana, que faz uma oração dessa e fala: Senhor, eu vou dedicar o meu filho para a tua obra. Nesse lugar que é a tua casa, eu vou consagrar ele. Oh, meus irmãos, louvado seja Deus pela vida de Ana. Porque o profeta Samuel foi um milagre para Ana, mas foi um milagre para quem? Para o povo de Deus. Foi um milagre para Davi. O profeta Samuel foi o mentor de Davi. O profeta Samuel foi aquele líder para Israel. Aleluia. Tudo por causa de uma oração de uma mulher simples. Todo servo de Deus faz uma obra notável como ninguém faz. Estamos diante de um rei que fez algo especial como ninguém faz, como ninguém tinha feito até os dias dele. Davi, o seu predecessor, foi notável. O seu filho Salomão começou bem e depois se estrumbicou. Os demais reis de Israel, um ou outro dava uma melhoradinha, mas sempre dava uma derrapada para aqui e para colar. Mas o rei Ezequias foi alguém especial. E lá no segundo livro de Reis, voltando um pouco, no capítulo 18, versículo 5, diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém entre ele, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Posso ouvir glória a Deus, meus irmãos? Olha, coisa linda. Quem está falando isso do rei? O próprio Deus. Ele foi notável, ele foi especial, ele confiava em Deus. Ele confiava em Deus. E nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não o deixou de servi-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Ou seja, ele era um vaso nas mãos de Deus. Um rei
que poderia confiar na sua riqueza, mas escolheu confiar em Deus. Aleluias. Mas esse rei demonstra que ele era um rei de calibre espiritual notável, porque agora vem uma doença. Lembram nas minhas últimas mensagens? Nas últimas mensagens, quando o imperador da Assíria afronta o rei, afronta os palacianos, afronta o povo, ele ora a Deus, o rei, ele busca a Deus, vai no templo. O profeta Isaías está buscando a Deus também, possivelmente na casa dele, e eles trocam cartas. Mas agora, irmão, olha que interessante, a Bíblia ela é fantástica. Agora eles não trocam carta, agora eles trocam o quê? Experiências de irmãos. Porque agora o profeta vai para ele, e o profeta diz para ele: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Porque o profeta foi visitá-lo, e o profeta deu uma palavra. Oh, meu pai, que palavra é essa? Você está doente. E aí vem quem? Esse homem também, que é o profeta Isaías, que também. Hoje eu quero focar os olhos em Ezequias, mas deixa eu dar uma palhinha aqui do profeta Isaías. O profeta Isaías também foi especial. Você sabia que ele era profeta nos palácios? A gente não nota lendo isso no texto sagrado. Ele era um palaciano, de família nobre. Mas a gente não lembra de Isaías, ou quem lê apenas o texto bíblico, não destaca isso. Eu morava nos palácios, eu vivia na corte, eu tinha cavalos importados. Você vê isso? Não. O que destaca na vida do profeta Isaías? Que ele é boca de Deus. Que ele é servo de Deus. Ele não pega a riqueza, o título, o pedigree dele, mas o que ele apresenta para nós? Não são as virtudes humanas, mas é as virtudes sagradas. Nós estamos falando de duas pessoas muito prósperas, mas que não tinham o coração na prosperidade, tinham o coração no eterno. E o profeta Isaías, quando a gente estuda, a gente vê que ele era do palácio, como Natã. Eram pouquíssimos profetas, irmãos, porque a escola dos profetas era só por Deus, só por Deus. Profeta é profeta. Profeta sofre, o profeta muitas vezes é abandonado, é mal visto, é mal quisto, principalmente quando ele fala da parte de Deus, algo como esse. Como foi aqui? Prepara a tua cama, ó rei, porque você vai partir. Ele está dizendo para o rei, meus irmãos, o rei que tinha prestígio, que tinha poder. E aí, meu irmão, quer ser profeta? Para falar as coisas realmente da parte de Deus, não aquelas que bajulam os homens. Mas o profeta Isaías também fez coisas que ninguém fez. Ele amou a Deus como poucos. Ele amou a Deus como poucos. E ele era essa pessoa. E aqui, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte: qual é o primeiro privilégio que eu quero destacar aqui da vida do rei Ezequias? Que ele orou ao Senhor. Você já parou para pensar, meu irmão? O privilégio que é você poder abrir a tua boca ao Senhor, falar palavras a Deus. Vem cá, tem orações que marcaram a tua vida? Oh, meus irmãos, quantas orações marcaram a minha vida? Marcaram a minha vida. Eu me lembro que um dia, ainda quando era novo convertido, que eu peguei um ônibus voltando do trabalho, era um dia de horário de verão. E eu lembro que eu vi um homem bêbado, irmãos, caindo. E aquilo no meu coração, ele mal conseguiu subir no ônibus, não conseguia ficar nem sentado no ônibus, e quando desceu foi daquele jeito, e por acaso ele fez o mesmo trajeto meu. Eu fui atrás desse homem orando e pedindo: Deus, salva essas almas, liberta essas almas. Subi a rua, tinha uma rua pouco íngreme, que dava mais ou menos meio quilômetro do ponto de ônibus até minha casa. E eu fui orando, e o bêbado, né, imagina, eu fui só ajudando ele assim meio que de trás, assim, para ele não ser atropelado. E eu, enquanto fazia ali, foi uma oração que eu jamais me esqueço. Que eu falei: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda a ser alguém que fala da Tua palavra.
para pessoas como esse, para viver uma vida diferente, papai. Porque o Senhor não nos escolheu para viver uma vida na sarjeta. O Senhor nos escolheu para a gente ser príncipe e princesa de Deus na terra. E eu me lembro que eu era novo convertido, mas aquela oração marcou tanto o meu coração, porque eu tive tanta compaixão daquela alma. Eu não conheço aquela pessoa, não sei quem ela era, nunca tinha visto na minha vida, mas eu orei tanto. E essa oração marcou o meu coração. Pouco tempo depois, o Espírito Santo falou, vai para o seminário. E eu fui para o seminário me preparar para a obra do Senhor. E aqui estamos para a glória do Senhor. Talvez você diga, pastor, eu não sou pinguço, eu não estou bêbado. Não, mas eu já preguei para muito pinguço, tá, irmãos? Já ajudei muita gente. E eu sei que Deus vai nos usar para pinguços, para drogados, para pessoas comuns, para executivos, e a minha vida toda, irmãos, eu tive esse privilégio. Eu me lembro quando nós distribuímos Bíblias lá no mercado financeiro, fizemos um projeto de evangelismo, o presidente da Bolsa de Valores me chamou na sala presidencial e eu fui lá dar a Bíblia para eles. Presidente da Bolsa de Valores do estado de São Paulo, juntamente com a diretoria da Bolsa, me chamou eu e os operadores, eu dei exemplares da Bíblia para eles e orei. Trabalhava no mercado financeiro. Ou seja, aos extremos, eu acredito que tudo isso acontece por causa de uma oração, meu irmão. Uma oração. Oh, meu irmão, você tem o livre acesso diante de Deus. Você pode orar ao Altíssimo, como o rei fez. Nos momentos bons e nos momentos de dores. Aqui ele estava passando um momento trágico na vida dele. Horrível. E aí veio o profeta. E o profeta não diz, você vai ser curado. Diz, arruma a tua casa. E não foi por carta, foi ao vivo. Porque eles eram íntimos diante de Deus. Ali foi uma reunião, foi um culto no palácio. Quem sabe nas câmeras reais, no quarto do rei. E ali o que ele faz diante do profeta? Ele podia falar, sai daqui, profeta, eu não aceito. Que eu sou rei, ungido, da linhagem de Davi. Foi isso que ele fez? Está entendendo os bobinhos? Fica mandando em Deus? Meu irmão, o servo de Deus não manda em Deus. O servo de Deus pega as promessas e fala, Senhor, eu já te agradeço porque o Senhor vai salvar a minha família. Creia no Senhor e será salvo tu e tua casa. Senhor, eu já te agradeço pela cura. Eu já te agradeço porque o Senhor vai trazer os meus filhos de volta. Eu já te agradeço porque é promessa tua que eu vou fazer coisas notáveis. Primeiro privilégio, de falar com Deus, de orar a Deus, ou quem sabe de chorar aos pés do Senhor. Segundo privilégio, irmãos, que eu vejo, mas guarda isso no teu coração, meu irmão, ore a Deus. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta bem crucial. Você vive a conta-gota de oração? Ora quando está no culto, ou quando alguém pede, meu irmão, você está perdendo o melhor da tua vida. Porque o que remete à ideia da oração? A ideia da oração não é uma liturgia obrigatória, filho. O que é oração? Traduzindo, a melhor definição de oração é intimidade com Deus. É poder chorar nos braços do Eterno. Se você não está fazendo isso, está perdendo o melhor da tua vida. Quando você tem um problema, você chora para quem? Para o pastor? Para a mamãe? Para o papai? Ah, não, você chora aos pés do Eterno, glória a Deus. Não viva de conta-gota não, viu, meu irmão? Não viva de conta-gota, você está perdendo a melhor parte. Sabe por que eu amo começar o meu dia orando? Eu aprendi com o meu pastor que me batizou, o pastor Orfeu. Ele dizia assim, quando a gente já começa orando, a gente está dizendo, papai, Jesus, Espírito Santo, fica do meu lado e vai adiante de mim. Meu irmão, você já teve a experiência de começar o dia e não orar? Porque você não quis orar. As irmãs foram lá para a cozinha, os irmãos foi já ver os negócios, foi ver o WhatsApp, foi fazer as tarefas, foi mexer no carro, porque afinal de contas o dia vai ser puxado. Chegou no final daquele dia, como que foi? O dia é mastigado, não é? Ou quem sabe a semana, sabe ali, truncada. Não é assim, irmã? Tem muita louça, tem muita roupa, tem muita tarefa. No trabalho tem muita tribulação.
Aí você não ora, você fala, não, eu estou muito ocupado, não vou orar. O dia não passa, se passa, é repleto de tribulação. Probleminhas tão básicos quanto uma ligação perturba. E a semana vai passando mastigada, como uma engrenagem sem óleo, sabe? Agora, e aí? Você está muito ocupado? Deixa eu te dar uma receita aqui. Começa orando. Separa um tempo. Estou muito ocupado e vou acordar mais cedo. Senhor, me ajuda. Me ilumina. Trabalha no meu coração. E aí vem uma tribulação. E aí o Senhor está do teu lado e o Senhor diz, calma filho, calma, eu estou aqui com você. Não filha, calma. A vizinha está querendo te agulhar, fica tranquila filha, vai dar glória a Deus. Aí você respira, não cai na seta, o dia termina, você fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me guardou. Meu irmão, há um privilégio na oração. Você vive no conta-gota, você não vai desfrutar isso. Segundo privilégio, meus irmãos, segundo privilégio. O que o rei fez aqui? O rei demonstra no versículo 3, logo depois que o profeta deixa a casa dele, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. E ora e chora. Chora e ora. Já viu um homem chorando? Chorando em prantos. Eu me lembro que eu era novo convertido. Eu vi um senhor de terno e gravata chorando, mas ele chorava tanto, meus irmãos, no metrô. Era novo convertido. Mas ele chorava tanto que eu, até num primeiro momento minha reação foi, eu vou até ele para ajudá-lo. Porque era um domingo à noite, eu estava voltando do culto. O metrô estava vazio. Mas eu notei que ao lado dele tinha uma senhora, uma mulher com os filhos, todos bem arrumados, com roupas que pareciam que eles estavam vindo de um culto. Então eu falei, não foi nada. Mas ele pegava o lenço, ele colocava assim no rosto, mas ele chorava tanto. Ele chorava aos berros. Todo o metrô ficou em silêncio, como se estivéssemos dizendo, estamos junto com você na sua dor. E ali o choro não acabava. E as pessoas entravam e saíam do trem. E ali ficava aquele receio. Quem entrava, via um homem chorando, mas via todo mundo ali, tipo, não, a gente está acompanhando aqui. E ali quando chegou no final da estação, onde o metrô parava, ele desceu perto de nós. Foi diferente, irmãos, porque dava para ver que ele não estava chorando o choro da dor, o choro da morte. Ele estava chorando o choro do quebrantamento. Aleluia. Segundo privilégio aqui, irmão, sabe o que eu quero dizer? Que poderia dizer, deixa eu te dizer, meu segundo ponto segundo privilégio é dizer a Deus aquilo que fizemos para Deus. É dizer a Deus o quê? As coisas boas que realizamos para Deus. É dizer a Deus o quanto o amamos e o quanto a obra de Deus é maravilhosa na nossa vida. E aqui, esse é o segundo privilégio. Agora percebam que esse segundo privilégio está regado do quê? De uma bênção chamada choro diante de Deus. Você nunca chorou diante de Deus? Então peça hoje para Deus, Senhor, toca aqui nesses olhos, me ensina a chorar aos teus pés. Isso não é humilhação não, viu meus irmãos? Você não está chorando para o patrão, para o homem presidente, para a esposa, para o marido, para o filho. Você está chorando para o eterno. O choro diante de Deus é uma das maiores bênçãos. Porque a gente está dizendo, tu és rei sobre tudo e eu sou pó. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso o choro diante de Deus. Porque tem momentos que esse choro é o choro do desespero. Mas tem momentos que esse choro é o choro do servo. Que está sendo visitado pela presença de Deus, que está sendo abraçado pelo Espírito Santo, que está sendo contemplado pelo Eterno, e quando o Eterno te visita, não resta outra coisa a não ser chorar aos pés dele. E é mais interessante ainda que o choro diante de Deus não é um choro
de angústia, propriamente dito, como o choro da morte. É um choro de muito prazer, de muito contentamento. Eu me lembro que logo depois das minhas experiências com Deus, Deus me deu o dom de falar em línguas. Mas eu lembro como hoje, quando eu chorava na presença do Senhor, eu falava: Senhor, chorar aos teus pés é mais maravilhoso do que falar em línguas. É ou não é, filhos? Você que já foi marcado por lágrimas de alegria diante de Deus, você sabe que você chora o choro da alegria, o choro do contentamento. E quando vier um momento de dor, aí você se derrama diante dele, que é o choro da angústia, o choro da dor. Mas nessa hora em que você chora, você não somente chora, mas o Eterno te visita com a presença dEle. Peça para Deus, toca nesses olhos, nessas lágrimas, e me faça ser quebrantado, porque isso só demonstra um coração quebrantado. Segundo privilégio é esse, de você chorar diante de Deus, mas como? E dizer a Deus o quê? Dizer coisas que você fez. E olha só o que ele diz, lembra-te, no versículo 3 de 2 Reis, lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. Nós acabamos de ler, lá no capítulo 18, que o próprio Deus diz que ele era fiel e que ele fez coisas que ninguém fez. E agora ele estava falando para Deus, no momento de dor: Senhor, eu te amo tanto. Eu vou traduzir a oração dele, tá? Me permita, são acréscimos meus, não de alterar a Bíblia, mas da forma que eu entendo a síntese dessa ideia. Ele estava dizendo: Senhor, eu te amo tanto, e eu amo tanto a tua obra. Fiz o meu melhor em vida para mim, para o meu lar e para o teu reino, para a tua glória. Ô, irmão, sabe, só faz uma oração dessa quem tem uma história. Quem não tem, não faz. Por isso que eu disse no início da minha mensagem, que essa mensagem é para um crente fiel. Ô, meu irmão, você poder olhar para trás e dizer assim: eu escolhi Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu escolhi te amar, Senhor, e não amar as coisas do mundo. Eu escolhi amar as pessoas, começando por mim, pela minha família, e eu escolhi amar a tua obra, Deus. Ele era um rei, irmãos. É mais fácil as tentações de um pobre ou de um rei? Muito mais de um rei, meus irmãos. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Por isso que o dinheiro corrompe muitas pessoas e o poder corrompe muitas pessoas. Mas não é o dinheiro ou o poder que tem condições de corromper alguém. É o nosso coração que é corrupto. Mas enquanto a gente é o Zé Mané, o Zé das Couves, a gente não tem como se impor sobre os outros. Mas na hora que a gente ganha um dinheirinho, aí a gente acha que é melhor do que os outros. Porque aí a gente diz: não, é o seguinte, eu sou melhor que você, porque eu consegui, você não conseguiu. Olha que tolice. Quer conhecer uma pessoa? Vê ela no poder, com o dinheiro. Aí você vai ver. Isso vale para qualquer área e setor da vida. E dentro da igreja também. Muitas vezes Deus dá um dom para a pessoa se perde. Porque ela escolhe viver a sua soberba. E não escolhe adorar a Deus. Mas como eu dizia, olha só ele estava dizendo para Deus agora: Deus, eu te amo tanto, Deus. Escolhi te amar, eu escolhi te servir, dedicar a minha vida ao teu serviço. Eu escolhi cuidar da tua obra, do templo. Limpei o templo, Deus. Arranquei tudo o que os meus avós fizeram. Fiz coisas que ninguém tinha feito. Até o rei Salomão, que foi sábio, que fez besteira, eu fui lá e arrumei. Cuidei das pessoas, ajudei, fortifiquei o país, protegi tudo, Deus. E agora, Deus, veio o teu servo, o profeta, e disse que eu vou partir. Oh, Deus, tem misericórdia. Essa foi a oração dele. Poder dizer algo assim para Deus, só quem tem um passado. Meu irmão, vem cá. Se a gente muda o passado, a gente muda o futuro, não é? O presente, não é? Se a gente pudesse, a gente pode mudar o passado? Não pode mudar o passado. Mas imagine, hipoteticamente, se a gente pudesse mudar o passado. Com certeza, mudaríamos o presente. Agora, vem cá.
O passado vai voltar? Não, não vai. Mas o teu passado é o quê? Uma herança de Deus para você? É. Mas você pode mudar o teu presente para mudar o teu futuro em nome de Jesus. E é isso que importa para a gente. É a gente mudar o nosso presente. Escolhi errado no passado, agora eu não vou escolher mais. Fiz algo errado no passado, agora eu não vou fazer mais. Fui egoísta no passado, agora eu não vou ser mais. Escolhi o pecado, agora eu vou escolher a santidade. E quando você chega lá naquele futuro, que vai ser o seu futuro presente, você vai poder orar que nem o rei. Porque olha, irmãos, quando a gente olha para o passado e a gente diz, eu escolhi Deus, eu escolhi fazer a vontade de Deus, não tem coisa mais maravilhosa. Sabe quando? No leito da enfermidade. Por isso que eu disse, você que tem escolhido errado, escolhido o mundo, ou você que não serve a Deus, pastor, e no leito da enfermidade? Deus tem misericórdia, meus irmãos, mas tem pessoas que nem misericórdia vai ter, porque abusou e desprezou de todas as chances de Deus. E geralmente eu digo aos desviados, será que Deus vai te dar uma última chance? Porque se você está desprezando conscientemente a graça de Deus, o presente de Deus, a salvação de Deus, você está fazendo que papel? O papel de Satanás o tempo todo. E muitas vezes a gente caleja a nossa consciência. Guardem isso, meus irmãos. A nossa consciência, ela pode ser moldada para o bem, para a santidade ou para o mal e para o pecado. E se a gente cauteriza, caleja a consciência para a voz de Deus, chega uma hora que o Espírito Santo de Deus pode dizer, não tem mais jeito aqui. Por isso, olha o rei. O que o rei disse? O rei tinha um péssimo exemplo que eram os seus ancestrais, que escolheram errado, mas ele não, ele escolheu certo. Ele estava dizendo agora aos prantos, Senhor, eu te amei. Senhor, eu amei a tua obra, eu amei o teu povo e fiz o meu melhor. E o que ele faz? Ele chora. Vamos continuar a leitura do texto? Versículo 4. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio até ele. Ele entrega a palavra. Rei, meu amigo, meu monarca, prepara a tua casa, porque você vai partir. E ali ele vira para a parede. O rei não questiona o profeta, porque profeta é profeta. E ele era quebrantado, mesmo sendo rei, e chora, e eu imagino, irmãos, eu amo essas leituras, tá? E ele está ali chorando, chorando, e o profeta está ali, ora junto, aquela oração silenciosa. De repente, o profeta, devagarzinho, e deixa o rei chorando. E aí ele vai andando nos corredores do palácio, e só ouvindo o choro do rei. Senhor. E a voz vai ficando mais distante. De repente ele está passando agora pelo pátio, ele só ouve sussurro. E vem de novo o quê? A palavra do Senhor ao profeta. Posso ouvir glórias a Deus? Terceiro privilégio de sermos servos de Deus. Deus sempre nos assiste com seus santos profetas, aleluia. Deus sempre fará algo notável usando os seus vasos sobre a vida desses que temem a Deus. Só sabe disso quem é servo de Deus. O rei está chorando, o profeta fez o que ele tinha que fazer. Eu creio que o profeta queria entregar outra coisa, mas o profeta entrega o que Deus manda entregar. E agora ele está indo embora e de repente vem o Espírito Santo sobre o profeta. Antes dele deixar o pátio intermediário até o lugar, ele marca. Tanto o profeta Jeremias escrevendo Reis, quanto essa mesma passagem está sendo citada também lá em Isaías 38. Em Isaías 38 dá mais detalhes. Olha um dos detalhes que dá Isaías 38. Quer ver uma coisa? Abra lá comigo Isaías, capítulo de número 38. Aqui vai mencionar essa oração que eu acabei de dizer para vocês, do rei. Do versículo 9, Isaías 38 em diante,
diz a oração de gratidão do rei, assim como também diz as mesmas palavras do profeta Isaías, e diz sobre essa experiência. E podem ver que do versículo de número 10 até o versículo de número 20, são as palavras também registradas, agora pelo profeta Isaías, da oração do rei. Lá em Reis não conta esses detalhes, mas eu gostaria de ler apenas o versículo 17, que diz: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Louvado seja o Senhor. Meu irmão, qual é o terceiro privilégio? Deus sempre te assistirá. Deus sempre colocará homens abençoados, mulheres abençoadas, uma igreja abençoada para conduzir você nos momentos bons, mas principalmente nos momentos difíceis. Deus te dará uma resposta, Deus te dará uma clareza, Deus te dará um sonho, Deus te dará uma iluminação, porque Ele assiste os seus servos, as suas filhas. Creia nisso em nome de Jesus. Pastor, mas vai ser assim comigo em todas as áreas, e algumas você vai ter clareza, outras não. Mas quando você não tiver clareza, saiba, Deus sempre vai dirigir a tua vida. Deus sempre vai conduzir a tua vida. Deus sempre vai fazer algo maravilhoso. Por quê? Porque é assim que Ele cuida dos seus filhos e filhas. O profeta Isaías recebe agora o Espírito Santo e uma palavra. E ele volta e traz agora a palavra àquele que orou, àquele que buscou. Ou seja, você vai morrer, mas eu vou acrescentar 15 anos na tua vida. Vem cá, meu irmão, faz diferença ou não faz 15 anos? Meu Deus do céu. Um ano faz diferença ou não faz? Um mês para uma pessoa que está prestes para morrer faz diferença ou não faz? Tem pessoas que em um mês de vida que Deus permite a mais, Ele reconstrói toda a sua vida. Foi uma vida de desunião, foi uma vida de inimizade, foi uma vida de ganância, mas em um mês ele tem tempo para se reconsertar a vida toda. Louvado seja Deus por essas segundas chances na vida de alguém. Agora, pastor? E um rei que já era notável? E um rei que já era especial, e um rei que já fazia obra, e um rei que já amava a Deus, e amava o próximo, e amava a casa de Deus. Você acha que ele fez o que nesses últimos 15 anos? Ele amou muito mais a Deus, ele amou muito mais a obra de Deus, ele se dedicou ainda mais para a glória do Senhor. Por quê? Porque é assim que Deus faz com os seus servos que o amam. Aleluia. E o meu quarto e último privilégio que eu quero citar aqui com vocês espere e tenha uma grande expectativa do sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Posso ouvir glórias a Deus? Sim. O que Deus pode fazer na tua vida é algo normal, talvez. Algo normal já é uma bênção, sejamos honestos. Uma promoção, uma empresa, um casamento, é algo normal, sejamos honestos. Todo mundo casa, o cristão e o não cristão. Mas nas coisas normais, tem uma expectativa sobrenatural também. Porque Deus pode não te dar apenas um casamento ou um filho. Deus pode te dar o filho, o casamento, a restauração. Amém, meus irmãos? Não viva também uma vida, muitas vezes, esperando só coisas fenomenais. O povo de Deus tem vivido, eu diria, uma certa infantilidade com relação à fé. Ou a gente tem uma fé triunfalista, a gente acha que Deus tem que fazer tudo na nossa vida. Não, meus irmãos, Deus não vai fazer tudo. Oh, meus irmãos, como é bom poder ter saúde para trabalhar. Sejamos honestos, meus irmãos. Oh, uma gripe, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, acaba conosco. Oh, ter saúde, meus irmãos. Trabalhar no que você ama. Trabalhar no que você ama. Meu Deus, isso é um sonho. Eu vivo um sonho. Eu faço o que eu mais amo.
quer cuidar de pessoas, quer ensinar pessoas. Não tem coisa mais maravilhosa. Não tem coisa mais maravilhosa. Aquela oração que eu fiz, Deus alinhou, falou, não, filho, eu não quero você cuidando de dependentes químicos, eu quero você cuidando das minhas ovelhas. Oh, meus irmãos, é uma diversão. Pastor, e aí, dá trabalho? Dá. Tem umas mordidas de banguelo? Tem. Opa, dói, e não é que dói tanto, porque é banguelo. Mas quando tem um banguelo que ainda tem um dente, dói mais. Mas e aí? Assusta, né, irmãos? Tem coisa pior. Tem hora que você fica assustado com algumas coisas que acontecem. Mas e aí? E aí que a gente vai aprender a lidar. Porque se Deus está te permitindo ser mordido, é porque Ele está te ensinando alguma coisa. Amém? Então, meus irmãos, tenha uma alta expectativa do sobrenatural na tua vida. Você não vai ter apenas a profissão, você vai ser o melhor no que você vai fazer, em nome de Jesus. Deus vai te usar na terra, na área que você faz, naquilo que você faz. Pastor, mas é só lecionar. Irmãos, o apóstolo Paulo era um professor. E aí? Oh, meu Deus. O apóstolo Pedro era só um pescador. Oh, meu Deus. Não importa o que você faz. Lloyd e Eunice, mães de Timóteo, eram só mães. Oh, meu Deus! Formou o sucessor de Paulo. Oh, meu Deus! Pastor, eu sou pequeno, e daí que você é pequeno? Consagra a Deus e creia no sobrenatural. O pai de John Wesley era uma pessoa que não dava muito orgulho, era um pastor meio atrapalhado. Mas a mãe de John Wesley, Susan Wesley, essa mulher era especial. Tinham muitos filhos, e todos os dias ela lia a Bíblia com cada um desses filhos, e orava com cada um dos filhos. Vem cá, minha mãe. Mamãe, tem 2 filhos, já não está aguentando? Tem 3 filhos, 5 filhos, já se acha que está surtando? Ô filha, vai aprender com Susan Wesley. Vai aprender com Susan Wesley. Susan Wesley era uma cristã piedosa, que aprumou o marido dela e cuidou daqueles filhos. E quem foi John Wesley? John Wesley foi um dos maiores pastores que a história da igreja moderna já teve. O criador da igreja metodista, um teólogo sem comparação, mas um pregador fiel que amou a Deus e deixou um legado para Deus. E quem mais, pastor? Tinha o Carlos Wesley. Quando você pega a harpa cristã e você pega o cantor cristão, está lá, C. Wesley. É o irmão de John Wesley. Pastor, 2 homens assim, numa única família? Sim! Ela era uma mamãe. Talvez você está querendo fazer coisas que Deus não te separou para fazer, e você não está feliz de ser só um pai piedoso na igreja. Seja o melhor pai, seja um patriarca, seja um exemplo, e viva uma grande realidade sobrenatural, nessa coisa que é simples, mas vai ser marcante para a glória de Deus. Tenha uma expectativa do sobrenatural. E aqui, olha, meus irmãos, veio um milagre maravilhoso. Porque o profeta veio agora e diz, estou acrescentando. E agora o rei faz uma pergunta com toda a educação e reverência ao profeta. Mas como eu saberei? Qual será o sinal? Porque Deus diz que vai morrer, e não vai morrer, não vai morrer. Você já viu aquele profeta que profetiza, né? Como eu gosto de dar sempre esse exemplo. Eis-me a serva que o fruto no teu ventre é varão, mas se duvidares, será varoa. E aí, veio gêmeos, mas não era univitelino, era menino. Então ela creu e não creu, entendeu? Não, o profeta Isaías era homem de Deus. Ele tinha dito, arruma a tua cama. E como agora pode Deus dizer algo e voltar atrás? Então Deus ouviu. O que Deus está ensinando aqui nesse texto, meus irmãos? O privilégio da oração. A oração acrescenta anos de vida. A oração faz milagres sobrenaturais. Meus irmãos, aqui nesse exato momento, faz lembrar quando Moisés está orando no alto da montanha, e de um lado está Arão e Ur,
e Moisés está orando, intercedendo pelo povo, enquanto o povo batalha. E aí as mãos de Moisés, por Moisés já ser uma pessoa idosa, ele ia baixando a mão. Enquanto ele baixava a mão, dando uma ideia de diminuir a intensidade da oração, o povo de Deus começava a perecer no campo de batalha. E aí vieram então Ur e Arão, que também possivelmente eram de idade, e aí eles põem os braços de Moisés e juntos ali eles oram e intercedem, e o milagre acontece, o povo tem a vitória. Meu irmão, há poder na sua oração para a glória do Senhor. A sua oração pode mudar a sua família, a sua oração pode mudar a sua vida, a sua oração pode fazer com que os céus se abram e Deus realize algo notável. E eu quero te dizer, em quarto e último lugar, o milagre virá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fique nessa expectativa, creia nela. Pastor, Deus vai fazer como Ele quer, do jeito que Ele deseja. E quando não acontecer do jeito que eu quero, deixa fazer como Ele quer, em nome de Jesus. Lembra que eu falei no início da minha mensagem que o rei Ezequias, ele viveu como ninguém viveu, fez coisas que ninguém fez. Lembra que eu falei também que o profeta Isaías foi um servo de Deus que fez coisas que ninguém fez. Só para vocês terem uma ideia, o profeta Isaías, possivelmente, quando já era um ancião bem velhinho, um dos reis de Israel, filhos, é claro, do rei Ezequias, que eram cruéis, possivelmente o rei Manassés mandou matar Isaías como um ancião, porque esse rei se desviou. E a Bíblia não conta, a Bíblia só faz uma citação, que alguns profetas foram cerrados ao meio, Hebreus capítulo 11. A tradição judaica diz que foi Isaías, que já era velhinho, e o rei impiedoso e cruel, querendo domar o profeta, deu uma sentença: se você não fizer o que eu quero, eu vou te cortar no meio. Mas profeta é profeta. Agora olha que interessante, guarde isso na conclusão dessa mensagem. O rei Ezequias fez algo para Deus que até então ninguém tinha feito. E Deus, guarde isso no seu coração, e Deus fez na vida do rei Ezequias algo que nunca tinha feito até então. Pastor, a cura Deus não faz? Para muitos faz. Mas e retroceder o relógio de Acais? Deus fez? Não. Uma explicação bem técnica aqui, olha só que interessante. A luz está entrando pela nossa janela. A sombra da luz e do sol vai retrocedendo conforme o andar do sol. Como a gente diz, né? A gente sabe que é a terra. Mas o que acontece? Acás, um rei cruel, um antecessor de Ezequias, que foi impiedoso, tinha construído uma escadaria. E havia um relógio de Acás, que era o seguinte, dependendo da época do ano, onde o sol batia e a sombra ia chegando, eram os horários. Que horas são? Olha na escada. É meio-dia ou são 3 horas da tarde? É 3 horas da tarde. Quando o profeta diz, Deus está te acrescentando anos de vida. E o rei pergunta, mas qual vai ser o sinal? Porque aqui fica uma coisa, como eu disse, de profeta e de falso profeta. Aí o profeta pergunta para ele, rei, você quer que avance mais a sombra no relógio ou recue? Sim, irmão, talvez você está pensando assim, pastor, mudou a ordem do cosmos? Sim, irmãos, foi isso que aconteceu. Posso ouvir glórias a Deus? Pastor, o senhor crê nisso? Claro que eu creio. O nosso Deus governa sobre tudo. O mar vermelho se abriu. Jesus morreu numa cruz. Jesus venceu o diabo. Jesus nasce de uma mulher que é virgem pelo poder do Espírito Santo. Jesus ressuscita e Ele está à destra do Pai. Eu creio em milagre, meu irmão. Foi isso que aconteceu. Então o rei disse para o profeta, avançar acontece todo dia, mas regredir não aconteceu nunca. E aí então o profeta diz, então vai ser assim. E o relógio recua. Isso está registrado aqui em Reis e em Isaías.
O rei Ezequias vivia uma vida como ninguém vivia. E Deus realizou feitos, como só Ele faz na vida daqueles que vivem esse privilégio. O profeta Isaías vivia uma vida como poucos viveram. Foi fiel do início até a sua morte, possivelmente sendo cortado no meio. E o profeta Isaías, Deus também se revelou para ele como não se revelou para muitos. O profeta Isaías contemplou Deus, viu o trono de Deus. Foi o único profeta que viu serafins. Serafins, somente Isaías viu, mais ninguém na Bíblia. O profeta Isaías disse que o Emanuel viveria entre nós, Deus conosco. O profeta Isaías viu o Messias, o servo sofredor e o rei dos reis. O profeta Isaías foi o grande profeta que vislumbrou o Messias, e ele é conhecido como o profeta messiânico. Quem vive os privilégios de Deus, Deus faz questão de fazer coisas notáveis e notórias para marcar a história da humanidade. Foi assim no passado, é assim no presente, é assim que eu quero poder desfrutar para a glória de Deus. Recebe essa palavra no seu coração, meus irmãos, que a gente possa seguir o exemplo do rei Ezequias e do profeta Isaías, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir: Deus, guarda essa palavra no meu coração. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida do rei Ezequias, do profeta Isaías. Muito obrigado pelo amor deles, Pai. Muito obrigado, Pai. O amor que eles tinham a Ti, a obediência que eles tinham a Ti, mesmo sendo um rei e um profeta da corte, o coração deles não estavam nessas coisas. O coração deles estavam em Ti. E como é maravilhoso, Senhor, ver que o Senhor é aquele que cuida dos seus servos de forma maravilhosa, de forma especial. E assim como eles tiveram uma vida notável enquanto viveram, o Senhor fez questão de marcar de forma notável os teus milagres na vida deles. Repreendendo o rei da Síria, guardando Jerusalém e Judá. E agora, Senhor, fazendo até mesmo com que o relógio de Acás retrocedesse, ou seja, o Senhor tocou no cosmo, para que o milagre acontecesse na vida, ó Deus, do teu servo, rei Ezequias, e na instrumentalidade do profeta Isaías. E como é maravilhoso, Senhor, ver que eles não se vangloriavam disso. Tanto o profeta não se sentia melhor, porque ele foi canal do Senhor, quanto o rei não se sentia melhor por ver o milagre na vida deles. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esses privilégios. Porque quanto mais fiéis formos, mais o Senhor nos abençoará. E eu quero, Senhor, também que o Senhor realize o que o Senhor desejar sobre todos nós. Faça coisas notáveis na nossa vida. Faça coisas grandiosas. E nos ajuda, Senhor, a realmente sermos filhos fiéis e de desfrutarmos desses privilégios a cada dia, até o nosso último suspiro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus guarde essa palavra no seu coração e que você possa viver muitos milagres da parte do Senhor. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui conosco, mais uma vez, os que estão em casa. Se esse culto foi bênção para a tua vida, desde o início, os louvores, as orações e essa palavra, compartilha aí com muita gente. Não deixe de dar aí o seu like, se você gostou. Se você não gostou, pode dar dislike, não tem problema. E compartilha aí para o maior número de pessoas. Porque eu acredito que Deus quer realmente nos fazer caminhar diante dessas verdades, que é ter intimidade com Deus, sempre termos muito amor por Deus, direções e vermos os milagres de Deus na nossa vida. Amém? Estenda suas mãos, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai
e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Os irmãos podem se abraçar aqui, os irmãos em casa. Deus te abençoe. Um grande abraço e uma semana muito abençoada.